protesto contra a suspensão do piso salarial, os enfermeiros do Hospital Quinta D'Or, no Rio, deu início a uma paralisação nas atividades. O Sadoc está por lá acompanhando tudinho. Problemaço isso para a área da saúde. Estou vendo a movimentação grande atrás de você também, hein, Sadoc? Bom dia. Paula, muito bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Manhã Band News. A movimentação é bem considerável dos enfermeiros. A gente está em frente à Quinta da Boa Vista, um lugar muito movimentado do Rio de Janeiro. O repórter cinematográfico Leonardo Teixeira vai te mostrar essa mobilização que começou por volta das 8 horas da manhã. Há um fechamento parcial das vias aqui do entorno, uma quantidade grande dos enfermeiros, Paula. Houve ali, portanto, o piso salarial, esse piso que foi aprovado pela Câmara de R$ 4.750, e aí houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo esse piso cobrado pelos enfermeiros. O que acontece, Paula, é que alguns donos de hospitais particulares dizem que não vão ter dinheiro para pagar caso esse piso seja aprovado em R$ 4.750, o que, claro, a categoria rechaça. Então, essa paralisação está marcada, o movimento acontecendo. Há aqui centenas de pessoas em frente a uma unidade particular, mas eu já conversei com vários desses manifestantes que são da área pública, inclusive. Então, é realmente uma lembrança que eles fazem, porque a pandemia, por exemplo, que a gente enfrentou de Covid-19, contou com essa categoria e todos eles, nas suas falas, lembram também, principalmente aqui da Covid-19 e da pandemia, com esses cartazes onde mostram aí o trabalho que eles fizeram ao longo dos últimos anos. Então, mobilização está acontecendo, eles esperam que haja uma revisão do Supremo Tribunal Federal, senão a paralisação vai ser mantida e vai continuar a acontecer uma quantidade de vezes maior. É o que a gente não espera, Paula. Então, enfermeiros mobilizados aqui no Rio de Janeiro, da área pública, da área privada, cobrando aí, portanto, um reajuste salarial e esse piso de R$ 4.750, que por enquanto está vetado. Foi uma decisão de suspensão por 2 meses do ministro Luiz Roberto Barroso. A discussão também está acontecendo na Suprema Corte do país. Paula. Pois é, e daí eu fico pensando nas pessoas, eu entendo todos os lados, né? Eu sei que todos os lados aí têm as suas manifestações. A gente tem que lembrar que na pandemia que a gente passou, tanto que estão atrás de você com cartaz dizendo isso, não morremos em vão. Estava lembrando da pandemia com os enfermeiros que ficaram ali lado a lado, os médicos não puderam sair, eles não pararam em nenhum momento salvando vidas, né? Agora, eu fico imaginando também hoje o lado da pessoa que precisa ir para esse hospital, alguém que tem um problema de saúde. Como é que funciona, Sadoc? Paula, repete a pergunta que falhou no finalzinho, por favor. O que exatamente funciona? Claro, eu estava perguntando, estou mostrando aqui o que você está mostrando justamente do protesto deles, lembrando da pandemia. Ontem éramos heróis, hoje somos palhaços, falando aí do piso salarial da enfermagem. Eu perguntei para a pessoa que precisa utilizar esse hospital, está com problema de saúde. Como é que ela faz, Sadoc? Eu vou te mostrar, Paulo, o Leonardo Teixeira vai te mostrar aqui do outro lado o Hospital Quinta D'Or, por exemplo. Há uma segurança muito grande, por volta das 8h15 da manhã, houve a tentativa até de chegar ali mais próximo. Então tá com uma segurança reforçada, a Polícia Militar, tropa de choque, já estão aqui para fazer esse policiamento. O hospital está funcionando aqui, por exemplo, mas muitas das unidades estão com os seus funcionários do lado de fora e muitos vieram aqui para essa concentração. O que eles desejam justamente é isso, é causar hoje esse barulho para que se tome alguma atitude para que não haja de fato essa paralisação. Então aqui o atendimento acontece, mas os enfermeiros, muitos desceram, fazem a manifestação, retornam os que estão de serviço, por exemplo, aguardando um posicionamento diante aí do que eles estão pedindo, que é esse mínimo do piso salarial. Então, por exemplo, aqui hoje há uma concentração muito grande, houve uma confusão bem pequenininha no começo aqui para organizar também a quantidade de gente, e aqui do outro lado eles já ocuparam, portanto, várias faixas da acesso à Quinta da Boa Vista, pedindo esse piso salarial. Por enquanto é assim que está acontecendo, Paulo. A paralisação nacional prevista para a próxima semana é organizada pelo Fórum Nacional da Enfermagem, que inclui entidades da categoria como a Federação Nacional dos Enfermeiros. Os profissionais pretendem cruzar os braços em protesto à revogação da lei que aumenta o salário dos profissionais. A discussão sobre o aumento ainda continua no Supremo Tribunal Federal.
a pedido do ministro Luiz Roberto Barroso. Até o momento, no Supremo Tribunal Federal, o placar está 5-3 para manter a suspensão do piso da categoria, que é um pedido do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas esse placar pode ser revertido a favor dos enfermeiros. Até o momento, os ministros que votaram contra o aumento são Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Os ministros que são a favor do aumento dos enfermeiros e que divergem dos demais são André Mendonça, que abriu o debate da discordância, Cássio Nunes Marques e Edson Fachin. Ainda faltam votar os ministros Rosa Weber, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Logo após a suspensão de 60 dias do piso imposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou um estudo que mostra que mais de 32.500 profissionais da área da enfermagem em todo o país podem sim ser demitidos, justamente porque as prefeituras não teriam onde bancar esse reajuste. Os profissionais seriam das equipes da Estratégia da Saúde da Família. O impacto pode gerar ainda 10,5 bilhões de reais ao ano para as prefeituras, entre custos diretos e indiretos. A região nordeste do país seria a mais impactada, com uma perda de 37% dos profissionais. Por enquanto, o STF formou maioria a favor da decisão de suspender o salário base de R$ 4.750. Técnicos em enfermagem devem receber 70% desse valor e auxiliares de enfermagem e parteiros 50%. O julgamento só será encerrado na sexta-feira, quando vai sair o resultado se os enfermeiros terão ou não o reajuste no piso da categoria. No próximo dia 21, uma quarta-feira, os enfermeiros prometem fechar a Avenida Paulista, em São Paulo. Obrigada, Maicon Mendes, pelas informações. Agora, Miguel Daúde, como o Maicon trouxe a informação para a gente desse placar em detalhes, quem votou a favor dessa suspensão que foi feita, né, que foi decidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, também quem votou contra essa suspensão, 3 ministros, e faltam votar os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber. Qual vai ser o placar final, na sua opinião? Lembrando que se tiver mais um voto a favor dessa suspensão, já decidido, né, o caso. Não tenha dúvida, Lívia, que vai ser a favor da suspensão. Mas uma observação rápida que nós podemos fazer a respeito dessa realidade é a que ponto nós chegamos, né? O tribunal, o Superior Tribunal, decidindo se o piso dos enfermeiros deve permanecer ou não. Não tem nada a ver, né, a justiça com isso. Foi uma decisão por emenda à Constituição, né, da nossa Assembleia, Câmara, do Congresso, e uma decisão também do Executivo. E agora o Congresso decide se dá ou não dá. Olha, realmente, os argumentos, eles têm aí um certo fundamento. Agora, discutir isso na justiça é um absurdo. E, mais uma coisa, encerrando, o Brasil precisa urgente de uma reforma administrativa e tributária, porque um enfermeiro, com a responsabilidade que tem, ganhar 4 salários mínimos, olha, o Brasil realmente tem que fazer uma reforma. Temos uma informação importante para você. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão que suspendeu a aplicação do piso salarial nacional para profissionais de enfermagem. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, foi o responsável pelo voto que levou a maioria em torno do voto do relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Além de Gilmar e Barroso, também seguiram esse entendimento os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin divergiram do relator e votaram
contra a sua decisão liminar, que determinou a suspensão do piso salarial aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O julgamento se dá pelo plenário virtual do STF, que formou forma de julgamento em que os ministros apresentam seus votos diretamente na página da Corte na internet, sem a necessidade de que o caso seja discutido em sessão presencial, como a gente costuma acompanhar, ou por videoconferência. O fim da análise do caso será na sexta-feira, hoje, dia 16, termina esse prazo, às 23h59. Mas nós já temos essa informação, então, que o STF formou maioria para manter a decisão que suspendeu a aplicação do piso salarial para profissionais de enfermagem. E a medida aprovada pelo Congresso fixou o piso em R$ 4.750 para os setores público e privado. O valor ainda serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, 70%, auxiliares de enfermagem, 50% e parteiras, também 50%. No dia 4 deste mês, Barroso decidiu de forma monocrática suspender a aplicação do piso até que sejam analisados dados detalhados dos estados, municípios, órgãos do governo federal, conselhos e entidades da área da saúde sobre o impacto financeiro para os atendimentos, o impacto nos serviços de saúde e os riscos de demissões diante da implementação do piso. O prazo para que essas informações sejam enviadas ao STF é de 60 dias. Repetindo aqui, o Supremo Tribunal Federal formou maioria por 6-3 para manter a decisão que suspendeu a aplicação do piso salarial nacional para profissionais de enfermagem. E a informação é do jornalista da CNN, Gabriel Irabazi. Bom, Pacheco disse que vai conversar com líderes e que soluções vão ser apresentadas até a próxima segunda-feira. A decisão foi 7-3, como eu disse há pouco. Nas redes sociais, o candidato a deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, chamou o caso de lamentável e disse que é uma decisão vergonhosa. Lamentável, o STF formou maioria para suspender o piso salarial da enfermagem. Essa é recompensa a uma categoria que salvou milhares de vidas na pandemia? Decisão vergonhosa, ele escreveu. Jandira Fegali, lamentavelmente o STF formou maioria pela suspensão do piso da enfermagem. Continuamos seguros de que a lei é constitucional, ela foi fruto de mobilização de décadas da categoria. Um reconhecimento mais que merecido. Vamos à luta para reforçar as fontes e fazer valer este direito. Talíria Petroni escreveu que o STF formou maioria para suspender a lei do piso salarial da enfermagem. O lobby das empresas de saúde privada não pode ficar acima dos direitos dessas trabalhadoras. Durante a pandemia foram mais do que essenciais. Enquanto isso, essas mesmas empresas lucraram. Absurdo.